Informações e conteúdo de qualidade para quem trabalha e vive pelo campo. Pode Plantar, o podcast pioneiro do agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Plantar, uma produção das Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. E olha só onde nós estamos hoje, nós estamos em Maracaju, Mato Grosso do Sul, onde acontece o Showtech 2024. Essa que é a maior feira agrícola do estado e é realizada pela Fundação MS há 27 anos. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o potencial do sorgo, principalmente para a produção de etanol. E quem vai explicar para a gente melhor sobre esse assunto é o Flávio Peruso, ele que é diretor comercial da Impasa Brasil. Flávio, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Quem também vai fazer parte deste bate-papo de hoje é o Rui Farias, gerente regional de originação no Mato Grosso do Sul da Impasa. Seja muito bem-vindo também, Rui. Boa tarde. Obrigado pelo convite aí. A gente vai explorar bastante esse assunto durante o nosso episódio de hoje, mas antes eu gostaria de conhecer vocês, saber da trajetória de vocês até chegar na Impasa, onde vocês estão hoje, né? Vamos começar então com o Flávio. Quem que é o Flávio Peruso? Eu sou natural do oeste do Paraná, nasci em Chateaubriand, né? Fiz faculdade de engenharia agrícola em Cascavel e iniciei minha trajetória profissional no Paraguai, né, no mesmo grupo, na mesma empresa que hoje é a Impasa. Não existia a Impasa à época, né? Fui fazer estágio e toda a minha trajetória profissional esteve linkada ao agronegócio, né? Eu acabei saindo em um momento da empresa, alguns desafios particulares, voltei para o mercado de trabalho e hoje estou de volta ao Grupo Impasa. Então, toda a minha trajetória profissional está linkada ao agronegócio e tem uma história longa já com o grupo. Então, a Impasa foi onde tudo começou na sua Exatamente. Área profissional, né? E está aí de volta, muito bacana, agora com o cargo de diretor comercial, né? Rui, e você? Quem que é o Rui Farias? Conta pra gente. Eu sou nascido em Maringá também, eu sou do Paraná. Fui para o Mato Grosso, né? Meu pai mudou para o Mato Grosso em Sinop em 98. Fiz agronomia lá em Alta Floresta. E aí virei trainee de uma trading, fui para o Nordeste, depois voltei para o Mato Grosso de novo, vim para o MS e sempre na área de comercialização de grão. Estou há 3 anos na Impasa nesse projeto aí, sempre na área de comercialização de commodities. Muito bacana, né? Vamos conhecer a Impasa. Então, primeiro, o que significa esse nome? Eu sei que ela nasceu há 17 anos ali no Paraguai, né? Conta a história dela pra gente. Até o nome da Impasa, né? O significado do nome remete muito da identidade da empresa, que é muito simples, né? Simplicidade e dinamismo, né? A Impasa nasceu da abreviação de Indústria Paraguaia de Alcoóles S.A. Então abreviou-se, virou-se Impasa. Hoje nem existe mais esse nome Indústria Paraguaia, ficou Impasa S.A., mas nasceu dessa abreviação, né? Eu sou José, que é o nosso diretor-presidente, empreende no Paraguai já há mais de 40 anos, sempre no agronegócio, né? Na parte de produção de commodities, na parte de comercialização de grãos. E ele vislumbrou ao longo do tempo, ao longo da sua trajetória no agronegócio do Paraguai, uma oportunidade na industrialização, né? E o milho, à época, assim como até pouco tempo no Brasil, estava marginalizado no mercado, existia muita oportunidade, né? Então ele começou a observar o movimento que já acontecia de maneira tímida ainda na América do Sul, na Argentina, nos Estados Unidos, de maneira já muito relevante à época, e encampou o desafio de industrializar aquela matéria-prima tão abundante e menosprezada no mercado que é o milho, né, como a sua principal fonte de amido. Então, uma trajetória no agronegócio longa, mas é uma indústria jovem, né? Então essa é um pouco da história da Impasa ali. Então tudo começou ali há 17 anos no Paraguai e depois foi vindo para o Brasil, né? A empresa foi vindo para cá, né, Rui? Como é que foi essa transição aí? A Impasa, em 2006, né, começou o projeto, né? 2006 e o projeto da Fábrica 1, a produção startou em 2008. Lá em Nova Esperança, né? Nova Esperança, Paraguai. Depois foi para São Pedro, né? Acho que da primeira para a segunda foram 10 anos, né? 10 anos, 10 anos de aprendizado industrial, né?
esse know-how industrial. E a segunda foi para onde já? Em São Pedro, no Paraguai também. Tá, as duas primeiras foram lá, então. Isso, depois que vocês foram desbravando o Brasil afora. Isso, daí depois a terceira Sinop, quarta Mutum, quinta Dourados, a sexta a gente está construindo agora aqui em Sidrolândia, e aí ampliando agora também, acho que em Balsas, no Nordeste. Então são quantas unidades e onde que essas indústrias estão posicionadas? Por que esses lugares? São 5 unidades em operação, né? 2 no Paraguai e 3 no Brasil, Tá. e 2 em construção, né? Até voltando um pouquinho, de 2008, quando iniciou a produção da primeira unidade, para 2018, quando startou a produção da segunda unidade no Paraguai, foram 10 anos realmente de aprendizado, né? De estudar a cartilha, de ter a curva de aprendizado do ponto de vista industrial, comercial, né? De governança. Então foram muito reinvestimento, a estruturação de uma equipe multidisciplinar, muito robusta do ponto de vista de engenharia, né? De gestão, de processo. Então a gente incorporou de verdade o que era o processo, tropicalizou esse projeto, né? É um processo dominado por americanos, eles são líderes no mundo, e a gente foi tropicalizando esse projeto, vamos dizer assim, para deixar ele o mais viável e sustentável com o clima, culturas, né, da América do Sul. Então, esses 10 anos foram de muito aprendizado. Então, o segundo projeto ele veio fruto de uma vontade de crescer, claro, sempre existiu no projeto de expansão. Quando a gente sentiu seguro para isso, fomos preencher uma lacuna de oferta e demanda existente no mercado paraguaio, né? Afinal, a gente está no Paraguai já há quase 40 anos e a gente ocupou um espaço, né, oportuno no mercado. E logo na sequência, né, nesse projeto, dando sequência no projeto de expansão, como bons brasileiros que os acionistas são, a gente veio, né, empreender no Brasil, iniciando as obras no projeto de Sinop em 2018, em 2019, que startou o processo da fábrica de Sinop, sendo a primeira planta no Brasil. Então, a gente se preparou por 10 anos para começar o processo de expansão, e a migração do Paraguai para o Brasil, o Paraguai tem a sua limitação de volume territorial, e o Brasil sempre vislumbramos um potencial imenso, né, de aumento da incremento de produção de milho, sorgo e derivados. Então, acredito que existam alguns critérios, né, para posicionamento dessas plantas. Que tipo de critérios vocês usam para abrirem novas unidades? O estudo abrange diversos fatores, claro, né, mas um dos principais e mais relevantes é a produção. Então, estar próximo da produção da matéria-prima, né, da fonte do cereal, fonte de amido, milho ou sorgo, ainda é mais relevante do que estar próximo do consumo, né? Então, o consumo está longe das plantas, o grande consumo, mas ainda faz mais sentido estar próximo da matéria-prima. Então, até porque chega com mais qualidade também, correto, né? Correto. Então, fator logístico, climático, mas em especial o mais relevante é a produção. E hoje vocês produzem etanol a partir do milho? Isso. Vão começar o sorgo, né? Que vocês estavam nos contando. Correto. O que mais? No início da nossa trajetória no Paraguai, a gente começou com milho, mas logo na sequência foi testado e foi industrializado com o sorgo também e de mandioca. Ambos produtos, sorgo e mandioca, foi descontinuado com o tempo por uma inconsistência na oferta dessa matéria-prima, né? Então a gente focou só no milho, mas a sementinha de usar outras fontes de amido, né, ficou, e agora a gente vê no Brasil, né, em algumas regiões mais oportunas que outra, uma oportunidade ímpar de trazer o sorgo, né, para o parque industrial e transformar ele em etanol e DDGS. Que bacana, ou seja, né, vai aumentar esse tipo de etanol a partir de outros cereais, correto, né? correto. Vocês vão começar a investir agora. Correto. E na opinião de vocês, né, a gente começa a falar agora do etanol de milho, né, que é o que vocês produzem hoje. O que despertou o etanol de milho num país que era tomado basicamente pelo etanol de cana-de-açúcar, né? Por quê? Que agora a gente está crescendo tanto. O Brasil é o país da cana, vai continuar sendo. A cana é um negócio fantástico, né? Acho que não tem nada que desabone. É até importante a gente falar que não existe essa competitividade. Não existe, é um complemento, né? Exatamente. É um complemento muito importante e muito sinérgico. Mas o Brasil tem um potencial produtivo muito grande, e a gente verticalizar o milho, né, para
com outros objetivos além da alimentação animal humana, assim como os Estados Unidos já estava fazendo há mais tempo, traz, além da oportunidade desse novo negócio, ancora, lastra a produzir ainda mais milho e sorgo no país, né? Então a gente viu uma abundância de milho, uma oferta muito grande no mercado sempre, né? O país necessariamente exportador, tem aumentado o nível de consumo interno e aumentado muito o nível de exportação de milho também, mas muito mais do que isso, uma capacidade de expansão de produção muito grande. Então a gente enxergou a oportunidade de verticalizar um pouco mais esse universo gigante de milho que tem no país, né? Até porque temos 2 safras, ou seja, temos milho o ano todo, essa grande oferta também é uma das razões, Rui? Isso aí. Que nem o Flávio falou também, só para complementar, você pega a produção do Mato Grosso, a produção do MS em 5, 10 anos, o consumo interno, o consumo de etanol veio para dar essa liquidez também, né? Se você pegava 5, 10 anos atrás, estava falando de 30 milhões de toneladas de milho no Mato Grosso, hoje nós estamos produzindo 50, o MS 5 anos atrás estava produzindo 9 milhões de toneladas de milho, no ano passado deu 14 milhões e meio, entendeu? Então, assim, isso também vem lastrar o produtor numa liquidez, né? Então, o consumo, tanto do etanol quanto o consumo interno também aumentando, você dá liquidez para o produtor para ele aumentar, tanto em produção diária, quanto também, que na Flávia falou, em produção por hectare, que é as tecnologias aí que tem no mercado, né? Inclusive, Mato Grosso está em segundo lugar. Passou, inclusive, Goiás, né? Agora está em segundo lugar, só atrás de São Paulo, no ranking de maiores produtores de etanol do país, né? Isso é muito bacana. O que a gente pode atribuir esse desempenho? Esse avanço rápido, né, na escala de produção se deve necessariamente ao etanol de milho, complementando ao parque industrial de cana-de-açúcar já existente há muito tempo no Mato Grosso, né? Então, a grande escala nova, né, que está colocando o Mato Grosso aí na liderança é baseado no etanol de cereais. Eu acho que aqui a gente conversou, né? Acho que você começa a ter uma oferta grande de produto, né? Eu acredito que o produtor enxerga isso como potencial. Você tem uma exportação levando um grande produto também, né? O mundo demandando de milho, você tem um mercado interno demandando de milho, você tem um aumento de área. Então, acho que são complementos, né? Está se complementando. A produção aumenta, daí vem uma oferta que dá liquidez para o produtor, né? Então, acho que isso anda de mão dada para dar liquidez e também novos investimentos particulares, né? De criar novos sites, novos cases aí para a industrialização de milho e outro cereal. Puxando um gancho para comercialização de etanol, né? Na mesma pergunta, existe uma demanda a ser preenchida, né, de etanol no país, né? Existe um desafio logístico tremendo, né? A grande parte da produção de etanol está longe de centros consumidores importantes, mas se a gente pensar a nível de Brasil, existe uma demanda muito relevante para ser preenchida, né? Que traz oportunidade no mercado. E somado a isso, o etanol de milho ele vem preencher uma lacuna da sazonalidade que o etanol de cana traz. Então, tem 2 fatores que impactavam antes, né, a dinâmica do mercado de etanol. Primeiro, a sazonalidade existente, né, a cana tem um período de colheita, né, e segundo, que o mix de etanol versus açúcar, ele oscila de acordo com o mercado, né, de açúcar em especial, que dita as regras do percentual que vai produzir de açúcar versus etanol. O milho vem preencher essa lacuna de sazonalidade e de escala de volume, fomentando, por exemplo, políticas públicas, né? Então a gente começa a ter um nível de oferta, uma dinâmica de comercialização, um nível de oferta e políticas públicas que estão dando lastro para todo o mercado crescer, para o próprio etanol de cana crescer, para o etanol de cereais crescer. Então é uma dobradinha, é um conjunto, é um somatório muito importante, que não traz nenhuma competitividade com o setor de cana-de-açúcar. Pelo contrário, está dando um lastro muito importante para o mercado, porque fomenta, de fato, políticas públicas, né? A gente está falando aqui muito, né, do milho, que é mais comum, que tem crescido muito ainda para a produção de etanol, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre outros cereais também que estão sendo utilizados. Vocês falaram da mandioca, né? Vamos falar um pouquinho do sorgo. O que a gente pode destacar aqui?
Em tese, toda a fonte de amido a gente pode transformar, né, em etanol, com mais ou menos facilidade. Existem projetos para etanol a partir do trigo, por exemplo, né, a partir da mandioca a gente já fez, É viável. É possível, é viável. Legal. Né? Existe um desafio operacional e logístico, talvez isso tranque a escalabilidade disso, mas é viável. Mas quando a gente traz para commodities, para cereais, o milho, o sorgo, o trigo, né, talvez o milheto, existe daí uma facilidade do ponto de vista de escala de mercado, de logística, que podemos trazer mais um grande player de um cereal para o jogo. E o sorgo a gente está estudando já há um tempo, olhando com bastante carinho, e agora nós já estamos no mercado comercializando o sorgo, em breve vamos estar processando esse sorgo. Então a gente entende que o sorgo ele vai conseguir dar escala, né, por toda essa facilidade, essa familiaridade com a própria cultura do milho, né? É o mesmo caminhão, é a mesma máquina, é a mesma plantadeira, é a mesma indústria, então é muito complementar, né, a cultura do sorgo com a cultura do milho. Então a gente enxerga no sorgo como uma segunda grande fonte de matéria-prima, como fonte de amido para a gente transformar em etanol e proteína e óleo, né? A gente está falando de mercado interno que tem realmente essa demanda. E para fora, a gente tem essa demanda lá fora também? Tem. Como que tá o mercado lá fora? De sorgo, você tá falando? A gente até, quando a gente começou a olhar o mercado, a gente começou a dar uma olhada, acho que é o segundo ou terceiro maior cereal consumido no mundo, né, Flávio? Isso. A gente até viu esses aí num estudo, né? Então, assim, você tem uma demanda lá externa, os Estados Unidos exporta sorgo, né? A gente até conversa entre nós que a gente gostaria de ver o Brasil exportando sorgo, para mostrar para o produtor que realmente tem essa demanda, né? O mundo demanda de sorgo, mas tem que ter escala, foi o que ela falou. Então, a Impasa vem já disposta a fazer negócio de sorgo, comprar sorgo spot, futuro, tudo justamente para mostrar para o produtor essa viabilidade e ele começar a fazer conta para justamente complementar a cultura, né, em áreas que ele não planta. E o etanol de sorgo lá fora? Tem muito espaço para o etanol. O etanol de sorgo, ele é exatamente a mesma característica final do etanol de cana e do etanol de milho, então existe uma demanda latente pelo biocombustível no mundo, né? Apesar de ainda existir boas oportunidades de demanda dentro do mercado brasileiro, tem sim, né? Nós estamos de olho sim lá fora, tá? Para exportar, já estamos exportando. O objetivo e a estratégia é alavancar e fomentar mais esse mercado lá fora, porque o biocombustível como um todo, né? O etanol, né? O biodiesel, outros combustíveis derivados do óleo vegetal, eles vieram para ficar e tem uma demanda crescente a nível de mundo, tá? Eu queria detalhar como é que uma curiosidade, né? A produção de etanol de milho e de sorgo, a produção é a mesma? O que é diferente? O processo fabril ele é muito similar, né? É idêntico, algumas adaptações para a gente conseguir processar o sorgo, né? A gente tem que adicionar alguns insumos a mais que não vai na fermentação, por exemplo, do milho. Mas o processo, de forma bastante macro, é idêntico, é o mesmo, né? A gente tem, então, um processo industrial muito parecido, níveis de produtividade de etanol e farelo, né, o DDGS, por tonelada do cereal próximos, parecido, litros de etanol por tonelada, né, do cereal. Uma das grandes diferenças do etanol, do processamento de sorgo, é que com o milho eu consigo extrair etanol, o DDGS e óleo, né? E o sorgo, a gente vai ficar restrito no etanol e o DDGS. A gente não tem o óleo, né? Então eu tenho uma receita a menor, eu não tenho óleo, e eu tenho um custo fabril um pouco maior, tem insumos adicionais. Então existe um equilíbrio a ser trabalhado de precificação dessa commodity sorgo versus o milho, para mim ter o mesmo nível de rentabilidade do negócio, mas de forma bastante macro é idêntico, é o mesmo processo, vai exigir, claro, alguns processos de segregação dos produtos, da matéria-prima, mas tudo que já existe é só gestão adicional para a gente conseguir processar isso de forma independente, receber o sorgo, né, de forma independente. Nós vamos estar abertos para receber o sorgo em qualquer época do ano, assim como a gente já faz com o milho. Então a gente está comercializando o tempo todo, a presente, ao mercado futuro,
recebendo, vai poder receber sorgo com o mesmo dinamismo e flexibilidade que a gente recebe o milho. Então, a gente está encarando com muita naturalidade isso para poder ser um potencial grande consumidor de sorgo e ajudando a dar lastro, fomento para o mercado crescer. Só para complementar também, né, Flávio, assim, tem uma questão também que a gente não precisa receber sorgo padronizado, né? Então, assim, ou seja, o produtor pode colher o sorgo e levar para a gente, que a gente vai fazer, a gente já faz isso no milho, né? A gente tem todo o processo a gente que faz, né, de secagem, de limpar o produto. Então, assim, o produtor pode colher o sorgo, comercializar com a gente direto da roça. Não precisa ser o padrão MAPA, que é 13,8, né? Pode entregar lá com 18 de umidade, pode entregar, é diferente que a gente vai fazer esse processo interno. Então, a comercialização não é dependente do padrão seco. É muito bacana, aproveitando que vocês tocaram nesse assunto, então vamos falar com o produtor que está nos acompanhando em casa, o passo a passo, vamos aproveitar para dar o passo a passo para ele que quer vender, né, que quer disponibilizar o produto deles para vocês. Não, então tá bom. Para nós, a Impasa do Mato Grosso do Sul, né, a gente vai estar disponível já, segunda-feira agora, acho que é dia 27, a gente já vai estar recebendo nossa primeira carga de sorgo, né, a gente comercializou, um cliente vai entregar lá para a gente. Então, assim, a gente tem comercial em Sidrolândia, tem um escritório comercial em Maracaju, a gente também tem um escritório, né, Impasa lá em Dourados, onde pode procurar nossos comerciais. Também tem no site da Impasa, lá se você for lá, tem os nossos contatos, o meu contato, o contato do Fabiano, do Lucas, do Jackson aqui, do Alto, todos os comerciais do Mato Grosso do Sul tá lá. A gente tem preço diário de milho, tem preço diário de sorgo, né, o produtor entregar spot, safrinha, no julho, agosto, que a gente fala safrinha, para 2025. Então, assim, o produtor pode entrar em contato com qualquer comercial nosso, que a gente vai estar dando preço e entrando na negociação, né? Maravilha, fica a dica então. Agora, tem muito produtor que fica um pouco inseguro aí na hora de começar a plantar o sorgo, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as vantagens do sorgo, principalmente ali na segunda safra, né? O que a gente pode colocar aqui, destacar de vantagens do sorgo? A gente pode começar com, de repente, o custo de produção? Até eu vou aproveitar e complementar um pouquinho a estratégia da Impasa. Nós estamos iniciando com o processamento de sorgo também nas indústrias daqui do Mato Grosso do Sul, né, Dourados e Sidrolândia, que está no último trimestre começa a funcionar, e também, né, no Nordeste, no Maranhão, que é a nossa planta que starta no primeiro trimestre de 2025. E por que nessas regiões? São regiões que não tem uma janela de plantio de segunda safra tão abundante como é no Mato Grosso, por exemplo, que 70%, 80% da área de soja consegue se plantar milho ou sorgo, né, mas com janela de chuva que proporciona uma segunda safra. Aqui tem regiões que proporcionam e tem regiões que não. Então, um dos grandes objetivos, né, da gente apostar no sorgo é que ele vem de forma muito complementar à janela de plantio, né? O sorgo ele é muito menos exigente em água, praticamente metade da necessidade hídrica versus o milho. Ele tem um custo de implementação menor, ele tem uma exigência hídrica bem menor, então ele numa janela mais curta, você consegue produzir o sorgo com muito menos risco. Então, um primeiro gatilho é você colocar o sorgo em janelas que o milho já fica muito arriscado. Nosso objetivo não é diminuir a área de milho, pelo contrário, é dar um lastro adicional para o produtor, otimizar o máximo possível a área dele, né? Então, ele planta o milho até a janela ideal para o milho e ele pode plantar o sorgo na sequência com muito menos investimento e risco. E o outro objetivo, foco, o outro viés que é o principal, é a gente implementar, fomentar a cultura do sorgo de segunda safra, onde tipicamente não existe segunda safra. Tem muitas áreas no Mato Grosso do Sul, no Maranhão, em diversas regiões do país, onde não existe janela ideal para plantar, por exemplo, soja mais milho. Mas uma dobradinha soja mais sorgo, sim, será possível. Então, tem muita área que fica parada, né, que só planta uma safra, que a gente entende ser muito possível a gente colocar uma segunda safra, no caso de sorgo,
de forma adicional. Então tem um potencial muito grande no Brasil. O Mato Grosso do Sul é um dos principais polos para isso, de se colocar mais grãos, produzir mais grãos na mesma unidade de área. Então ele não vem tomar espaço do milho, ele vem diminuir o risco do produtor, e muito mais do que isso é produzir muito mais grão naquela unidade de área no somatório do ano, fazendo, por exemplo, um soja mais milho e sorgo, né? É porque o produtor, o foco dele, a gente sabe disso, é o soja, né? O vedete, vamos falar assim, é o soja. É a safra principal dele. É a safra dele. principal, né? Então, assim, como o Flávio falou, né? Você tem regiões que não encaixa soja mais milho, porque daqui a pouco ele tem que arriscar no soja, correndo risco no soja para tentar salvar o milho do safrinho. Então ele foca no soja, né, que é o normal, que é o principal. Dele. Então ele foca e aí entra numa janela um pouco mais arriscada para o milho, mas não entra numa janela para o sorgo legal, né? Você pega o MS, a gente está falando de 4 milhões, 4,1 milhões de hectares de soja para 2,2, 2,4 de milho. Então tem quase 1,5 aí, né? Então é o que a gente conversa. Muitas vezes 1,5 não é 100%, não encaixa 100%, mas quanto disso consegue ser soja mais sorgo? Né? O que é soja mais milho, ok. Se a gente pegar esse 1,5 milhão de hectares que fica parado e colocar 300, 500 mil hectares de sorgo, é uma rentabilidade, a geração de renda de que era zero, passa a ter circular, girar aquela economia, né? Então girar dá para ser ativo. soja, milho mais sorgo. Soja, milho e soja e sorgo, né? Soja e sorgo. Exato. É isso aí. E tem também, gente, os produtos que vêm do sorgo também, que são bastante competitivos, né? Correto. Além do etanol, que é o carro-chefe do negócio, né? Do sorgo, a gente vai produzir também o DDGS de sorgo, que é um concentrado proteico, né? Como eu comentei anteriormente, a gente não vai conseguir extrair o óleo do sorgo como a gente faz do milho, mas os dois principais produtos, que é o etanol e o DDGS, que é o farelo, né? A gente vai estar produzindo de igual maneira e é uma fonte de proteína para a nutrição animal muito, muito rica, muito abundante, né? Então tem muita oportunidade, e o sorgo também vai oportunizar, né, o fomento à transformação de carne, né, no entorno das indústrias, né, gerando outras oportunidades de negócio para aquela determinada região, né? A gente tem um fomento muito importante no processamento, na produção de carne, né? Suínos, aves, pecuária de corte, pecuária de leite. Então existe um movimento muito importante que já está acontecendo, como aconteceu nos Estados Unidos quando veio o etanol de cereais lá, que é uma concentração, né, de produção de carne, menos unidade de área, mais produção de carne e menos tempo. Então é uma economia bem bacana, né? Flávio, e quando a gente fala, né, dessa produção de etanol de cereais, ou de milho, agora de sorgo, enfim, a gente está falando de descarbonização também, né? Porque muito desse etanol também está nas lavouras ali, de repente abastecendo uma colheitadeira, uma máquina agrícola, né? Então Correto. A gente pode dizer que anda junto com a sustentabilidade. Correto, né? Essa indústria ela tem um conceito de sustentabilidade muito amplo, né? É uma matéria-prima sustentável, né? Desde a biomassa que a gente usa para gerar energia e vapor, a própria matéria-prima, o processo industrial como um todo, ele por exemplo, é um processo 100% de circuito fechado, a gente não tem resíduo efluente, não tem nada, e os produtos finais, né, são todos eles sustentáveis, né? O biocombustível como principal plataforma do negócio é o grande driver aí de descarbonização do planeta, né? Então é muito mais rico e completo a plataforma do Brasil no etanol para descarbonização do que o carro elétrico, né? É uma discussão muito ampla, mas qual é a fonte de que se produz essa energia elétrica na Europa? É uma fonte fóssil. Então, assim, qual que é o real contribuição para a descarbonização do planeta de um carro elétrico com uma fonte de energia elétrica fóssil versus um biocombustível tão rico como o etanol brasileiro, né? Da América do Sul como um todo, né?
80% menos emissão de CO2, né, o etanol. Mais de 80% de redução versus a gasolina. Então, Ou seja, chega para contribuir muito, né? Exatamente. Inclusive, gente, olha, para quem nos assiste, a Jatobás é a pioneira na comercialização de sementes de sorgo no Brasil e hoje possui seu portfólio 2 materiais próprios, que são o JB 1324 e o JB 1971. Quem passou aqui pelo estande da Jatobás teve a oportunidade de ver de perto a rusticidade e também o potencial dessa cultura que é o sorgo. Vamos falar um pouquinho de políticas públicas, né? Porque já foi aprovado pela Câmara e agora tramita no Senado o projeto de lei que aumenta a mistura do etanol, né, na gasolina de 27% a 30%, que é o combustível do futuro, né? O que isso pode trazer? Como que isso impacta aí na indústria de etanol? Eu queria falar com vocês, começar com o Flávio. A gente produz 2 tipos de etanol, né? Etanol anidro, que é o que mistura na gasolina, e etanol hidratado. O que mais dá escala, né, de consumo, naturalmente, é o etanol hidratado. Mas o anidro ele tem uma contribuição super relevante, né? Esses 27% que hoje mistura na gasolina, ele dá um grande lastro para o mercado. E esse incremento de 3%, é claro que vai incrementar uma demanda de etanol no país, que vai dar ainda mais sustentabilidade e lastro para essas indústrias investirem, tanto a indústria investir em tecnologia, em capacidade fabril adicional, quanto o produtor, né, de cana e de milho, de sorgo, entender que tem um segmento de biocombustíveis forte no país, né, e que ele pode investir porque ele vai ter liquidez para esse produto no mercado da carne, que nunca vai deixar de existir, vai ser cada vez mais pujante, parrudo, o mercado de etanol, né, do biocombustível, e o mercado de exportação, que sempre deu lastro, sempre vai dar lastro para comercialização. Então é mais uma fonte de consumo, né, mais um potencial comprador desse cereal que vem deixar a dinâmica de comercialização no país muito mais robusta e seguro para o produtor investir, né? Ou seja, vai dar tudo contribui. Uma grande movimentada no setor, né, Rui? Confirmo. Bom, gente, nosso bate-papo está chegando ao fim. Eu queria que vocês deixassem um recado para quem está nos acompanhando. Rui, começo com você. Não, primeiramente agradecer, né? A Impasa com a Jatobás já é uma parceria de negócio, né? A gente já tem negócios feitos com relação à originação, né? Tanto de sorgo quanto de milho. E essa parceria também com vocês, com sementes e tudo mais, é complementar, que a gente estava falando, né? Porque vocês também, a Jatobás tem esses materiais, tem a mesma visão da gente, desse aumento, dessa oportunidade que a gente tem no mercado, e deixar para o produtor também ficar tranquilo. Acho que o produtor já conhece a Impasa, conhece a Impasa aqui na MS, já está há 3 anos aqui, da serenidade, da nossa capacidade de descarga, da nossa capacidade de atender o produtor, né? Nos colocar muito à disposição para tirar qualquer dúvida, para a gente tentar negociar, para a gente tentar atender melhor o produtor. E nesse novo momento da Impasa com o sorgo, esperamos ver aí bons frutos colhidos aí no decorrer dos anos. Esperamos sim, Rui. Obrigada, viu? Obrigado, Flávia, suas considerações finais e seu recado para o produtor. Primeiramente agradecer também, né? A gente se sente bastante lisonjeado de poder trocar ideia, isso é importante. E a mensagem aqui que eu deixo é o produtor olhar com bastante atenção e carinho para essa possibilidade de produção de sorgo, né? O mercado, a grande resposta do mercado que não se escala a produção de sorgo no país por o produtor não enxergar liquidez. Para quem eu vou vender? Quando eu vou vender? Existe uma dificuldade hoje disso. Então, o setor de etanol, e a gente, como a Impasa tem uma escala grande de consumo, a gente está buscando ser um fomentador, sendo um grande comprador, um potencial comprador desse cereal, dando o que o mercado pedir, que é a liquidez. Então, enxerguem o etanol como uma fonte de venda do seu sorgo, enxerguem o mercado da carne vem gradualmente consumindo cada vez mais sorgo, né, para a produção de suínos, de aves, né, a produção de carne nos confinamentos. Então, o etanol ele vem com um grande
potencial grande de consumo, dando essa liquidez, criando essa demanda, o produtor plantar essa cultura que é tão versátil, como nós comentamos nas janelas finais do milho, onde fica arriscado o milho, e muito mais do que isso, implementar uma segunda safra de sorgo, onde tipicamente não existe segunda safra, onde tipicamente só produz soja e mais nada depois, coloca soja e sorgo. Essa dobradinha ela vai funcionar, talvez colocar uma variedade de soja um pouco mais precoce e depois uma de sorgo, então essa dobradinha vai ser a grande revolução quanto a potencial produtivo do sorgo, e a Enpasa veio para dar lastro na comercialização, para a gente fazer do sorgo uma importância como tem no milho no país hoje. Fica o recado, então, aí, as sugestões do Flávio pra gente. Flávio, muito obrigada, viu? E até a próxima, gente. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Gostou desse episódio? Então clique aqui no curtir e compartilhe. Também siga as redes sociais da J Basso. Afinal, gente, tudo começa na semente. E para enfrentar os desafios do campo, pode plantar é a J Basso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Gostou desse episódio? Então compartilhe, deixe seu like e continue acompanhando o podcast Pioneiro do Agro. Esse foi mais um Pode Plantar, o podcast feito para quem trabalha e vive pelo campo. Uma produção Sementes J Basso em parceria com Canal Rural.